no horário de começar a nossa reunião, vamos todos serenando nossos pensamentos, harmonizando com Jesus, levando nossos pensamentos a Ele, nosso mestre, nosso guia e modelo. E vamos todos respirando de forma lenta e profundamente, inspirando e expirando. E vamos inspirando aquele ar que vem das harmonias dos céus, trazendo harmonia para o nosso perispírito e também para o nosso corpo físico, tirando proveito dessa beleza que está aqui em Palmas hoje, chuvoso, com tempo maravilhoso, as bênçãos dos céus está caindo sobre cada um, mentalizando o amor do Cristo, que possa levar as bênçãos para todos os nossos irmãos, os que estão aqui presentes, aqui no centro, no SEMPAC, os que estão de casa, aqui em Palmas, os que estão de casa de outras cidades. Pedimos que a equipe espiritual possa fazer uma visita a cada lar, harmonizando a todos, encaminhando aqueles irmãos desencarnados que estão nos lares, levando a paz e a harmonia a todos os corações. Permita, Jesus, que possamos, neste momento de hoje, poder refletir sobre a leitura do Evangelho, que vai ser explicada, que vai ser discutida aqui junto por intermédio do nosso companheiro Márcio. Que Deus nos ampare a todos, nos ilumine os nossos corações, e que assim seja, graças a Deus. Boa noite de novo a todos os nossos irmãos. E agora, então, nós vamos convidar nosso companheiro Márcio, que vai fazer uso da leitura do Evangelho e vai discutir com a gente. Que Deus nos ampare. Seja bem-vindo, companheiro. Obrigado. Boa noite, pessoal. Sejam todos. Boa noite, Márcio. A esse convívio familiar, que é essa reunião nossa aqui. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus, que as casas de vocês, os lares, sejam todos agraciados com a paz de Cristo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um capítulo que eu achei um dos mais difíceis dos últimos tempos, porque no capítulo 16 tem esse item, que é o último item que o Espírito Lacordaire fala, que é o item desprendimento dos bens terrenos. E esse desprendimento dos bens terrenos é uma coisa tão complicada, que é considerado um dos pontos chaves para a subida espiritual. Não é uma coisa assim simples, não é uma coisa que, digamos, que a gente pode fazer de uma hora para outra. Não dá, é muito, digamos que, complexo. E eu não sei como explicar isso direito para nós, porque eu também não entendo. O meu apego ainda não me deixa ser perfeito na explicação. Mas vamos dar uma leitura aqui para vocês entenderem que Jesus fala sobre isso. Capítulo 16, na passagem do jovem rico. Companheiro Sampaio, estou vendo você aí. Estamos aí, meu amigo. Estou aqui. Muito bom. No começo do capítulo, no item salvação do rico, nós vamos falar sobre o desprendimento, mas eu só ele citar. Então o jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? A vida eterna nós sabemos que é a vida espiritual com Cristo. Por que me chamais bom? Jesus lhe respondeu. Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe.
e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: tenho guardado todos esses mandamentos, desde a minha juventude, ou seja, há bastante tempo desse. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: terei tudo perfeito. Ide, vendei o que tendes, e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, pensando esse jovem, talvez alguns de nós tenham condição melhor, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O buraco de uma agulha, na época de Jesus, era considerado, em algumas traduções, como uma pequena passagem que eles colocavam para entrar na cidade, para que os camelos não passassem. Era mais fácil um camelo passar no buraco dessa agulha. Ou também a confecção de um carro, que era feito também com os pelos do camelo, e eles eram considerados muito grossos para passar pela agulha. Então a questão do jovem é que nós temos, independente do tamanho das nossas riquezas, pode ser apenas um celular, mas o apego que nós temos com as coisas, ele é tão decisivo na nossa vida espiritual, que desde a juventude o jovem segue fazendo tudo o que é necessário, tudo que é, né? Vamos dizer que no tempo de hoje ele vai para o centro espírita, ele vai para o trabalho social, ele vai para a coleta, vai para isso, ele honra pai e mãe, ele é uma pessoa do bem, trabalhador, honesto, faz tudo o que precisa, né? Mas falta um detalhe: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e segue. Por que Jesus pediu isso? É necessário que a gente venda tudo que tem para seguir Jesus? Não foi esse o sentido que Jesus quis dizer. O que Jesus queria dizer para ele foi mostrar para ele sutilmente para ele, falando: meu filho, você precisa só se desprender. Só está faltando isso para você. E eu vou contar para vocês o que eu li no início de um livro contando a história de Miramês, de João Nunes Maia. E Miramês, quando chegou no Brasil, na época, 1600 e pouco, ele chegou milionário, um espanhol milionário, Jorge de Olivídio Miramês. E ele chegou tão bem de situação, tão bem, que ele veio enviado pelo rei da Espanha para ver como é que estavam as riquezas aqui no Brasil. E para saber o que eles podiam fazer aqui, os espanhóis. Tá? E ele veio. Quando ele veio, que ele viu os indígenas passando dificuldades, as pessoas todas que vinham para cá sofrendo, porque realmente era uma condição muito precária. Ele começou a se desprender de tudo e não fez mais o que foi encomendado. Ele passou a trabalhar para os pobres, para os indígenas. E ele era conhecido como o Anjo Branco, porque ele era grandão, branco. E o pessoal chamava ele nas aldeias. Ele andava já descalço, ele já não tinha mais. Aí de repente o rei da Espanha manda uma pessoa, enviado por um navio daqueles da época, fala assim para ele: e aí, o que nós fazemos? Você não manda notícias? Ele falou assim: não, fala para o rei que aqui tá desse jeito, eu não vou poder seguir nessa sequência, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas e as suas riquezas? Você tem muitas riquezas. Não, lá vocês podem vender tudo, eu dou carta branca e distribuam para todos aqueles. Façam o que vocês acharem melhor, distribuam tudo. E assim foi, e a pessoa foi, vendeu tudo, e ele nunca mais voltou para a Espanha e ficou trabalhando para os pobres do Brasil durante o restante da sua vida. E nós sabemos que Miramês hoje, um espírito muito iluminado, que é de grandes obras na doutrina espírita, inclusive uma delas, Maria de Nazaré, a outra, Francisco de Assis, quem conhece sabe que são obras grandiosas. Ele nada mais é do que a reencarnação do jovem rico. Então o jovem rico, na época, tinha tudo, mas faltava ainda o detalhe do desprendimento. E ele voltou rico na Espanha,
amigo do rei, poderoso. E aí sim, depois de mais de 1.600 anos, se desprendeu de tudo que ele tinha para poder seguir Jesus. E foi espontâneo, não foi forçado, não foi uma coisa assim, não, vou fazer porque eu tenho que seguir Jesus. Não, ele nem pensava nisso. Ele não conseguiu resistir a ver aquelas pessoas ali sem poder estar junto, estar convivendo. Então ele queria viver com as pessoas. Distribuiu toda a sua riqueza para os pobres e continuou ajudando as pessoas. Não como um miserável, mas como um trabalhador do bem. Hoje nós não temos necessidade de fazer esse extremo que ele fez, porque esse testemunho que ele fez é porque ele tinha negado de seguir Jesus à época. Ele foi um dos poucos que Jesus falou: vai, vende tudo que tem e depois vem e me segue. Se a gente for reparar o Evangelho, quem lê bastante o Evangelho vai saber que tem várias curas que Jesus fez. Vai e conta aos que você tem na sua aldeia, no seu povo, os milagres que Deus fez por você. Dê o testemunho lá. Ele não pede para a pessoa seguir. Então olhem como a diferença, como o Miramês já estava, na época do jovem rico, né? Estava já preparado, maduro para seguir Jesus. E seguir Jesus é muito difícil. Eu digo para nós aqui, para nós, entre nós, seguir Jesus como os apóstolos seguiam, como o Miramês seguiu depois, como o Chico Xavier seguiu, como algumas pessoas, como o Divaldo Franco está seguindo, como a Madre Teresa seguiu, como a Irmã Dulce seguiu. Seguir Jesus desse jeito não é para qualquer um. Não é fácil. É a perfeição? É. Mas e qual a diferença deles para nós? É aí que está o detalhe. A diferença deles para nós é só o apego que nós temos por outras coisas. Eles não têm mais nada de apego por outras coisas. A vida deles é exclusivamente fazer o bem. É essa a riqueza, é essa a vontade, é esse modo. Então nós estamos mais ou menos perto de Deus, quanto mais ou menos estamos desprendidos do pensamento. Porque se eu não tiver o mínimo de compaixão daqueles que estão passando dificuldade, como eu vou dizer para Jesus: eis-me aqui, Senhor? Como? Que eu vou chegar lá e enfrentar ele? Saber que ele falou assim: que fizeste, meu filho, do tesouro que eu te confiei? Qual a sua utilização? Beneficiaste teus irmãos em miséria, em sofrimento? Mas, Senhor, eu tive medo, eu não sabia se eu ia perder, se eu ia ganhar, se eu ia continuar, se eu ia... Entrega teus caminhos ao Senhor e tudo mais Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. As promessas de Deus não são promessas vãs. Ninguém que segue a Deus passa fome, passa necessidade. Pode passar algumas privações, mas o amor que tem no coração, o fogo, a chama do amor, da caridade é tão forte que a pessoa não percebe. Chega ao ponto da Madre Teresa de Calcutá, que se alguém sabe a história, não queria mais comer, porque tinha visto as pessoas, as crianças e os doentes passando privação, e ela pegava escondida a comidinha dela e dava, e começou a passar mal. E aí ninguém sabia como era, de onde era que veio aquela situação. Aí foram ver, ela não estava se alimentando. Aí teve que vir uma madre superiora daquelas durona, falar para ela assim: você está de brincadeira? Olha o que está acontecendo, olha o tanto de gente envolvida para te atender agora e deixando eles de mão, é isso que você quer? Ela falou: não, pois então se alimente. Então às vezes a compaixão desse pessoal é tão grande que eles morrem sem nem saber o que está acontecendo, de tanta vontade de doar, nem comer não come. É necessário até dar uma freada neles, menos, vamos devagar, porque vocês precisam estar inteiros para poder servir. Agora nós ainda temos, não, mas tem um tempo, eu vou tal hora, servir a Deus segunda e quinta, não, acho que só segunda tá bom, eu vou a gente vai no horário tal, esse horário não, se tiver um compromisso espiritual e um compromisso material, é muito complicado, tem que saber escolher, não, eu vou ver o que eu faço, eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo. Eu não estou acusando ninguém, só estou dizendo para vocês o tanto que é difícil. Por isso que eu estou aqui falando sem
tem moral para falar, porque eu também estou na mesma situação. O sentimento dos bens terrenos é muito grave. Doar o que a gente tem para as pessoas e voltar o coração para Jesus integralmente não é para qualquer um. Não estou dizendo que nós não temos essa capacidade, mas eu estou dizendo o seguinte: qual de nós está na altura do Chico Xavier para fazer o que ele fez? E abandonar tudo. Todas aquelas obras que ele fez, tem pessoas que não resistiram ao lucro. Vocês sabem, né? Não vamos citar, não. Tem pessoas que não resistiram. Quando viu que estava dando um dinheirinho, falou: opa, eu tenho dinheiro. E acaba que a gente fica percebendo: poxa, são milhões de livros. Era uma fortuna. Doe tudo, não é meu. A Madre Teresa pegava milhões, ela ganhou até doações que nada, não ficava com nada. As pessoas, até há pouco tempo atrás, a gente soube da história, se não me engano, foi do Dalai Lama, que entrou num shopping e todo mundo interessado em mostrar para ele: vocês for o Dalai Lama, se for outra pessoa, se eu estiver enganado, e levaram para passear no shopping, e anda para cá, e anda para lá. Quando chegou no final, falaram para ele assim: e aí, o que o senhor achou desse shopping? Ele falou: mas que maravilha, tem tantas coisas, né? E aí, o que o senhor gostou? Gostei. E o que você achou interessante? Eu achei interessante que tantas coisas que aqui tem e que eu não preciso. Eu estou feliz por isso. Nada que tinha no shopping ele precisava. É interessante como a gente às vezes vai precisando. Eu preciso de um tênis, eu preciso daquele. Nossa, eu tenho que entrar naquela loja. Aquela loja inaugurou agora, eu preciso dela. Aquele restaurante, aquele. E nós precisamos das coisas e não precisamos de Deus. Às vezes a gente precisa de coisas, mas não precisa de Deus. Porque não sente falta de Deus enquanto tem as coisas. E aí a gente fica preso nas coisas e não se liberta para Deus. Fica servindo a mamão. Sem querer. Vai servir a Deus, mas vai com aquela mala de apego. Não se solta. Aí fica sendo sempre aquele cristão meia boca. Um cristão, né, só na mente, mas não no coração integral. Eu estou dizendo isso para mim, tá, pessoal? Não é para vocês, não. Nós temos isso em nós ainda, esse apego que nos impede de nos entregar para Jesus. Sendo que não existe nada no universo, nada que não seja Deus em nós. Tudo é do Pai. Tudo é Ele em nós. Nós não vamos sair daqui dessa terra aqui levando nada. Uma pessoa chegou uma pessoa rica e falou para ele assim: olha, tudo que você tem não é seu. Você só está cuidando, você é só um mordomo. Ele falou: quem te disse que eu sou mordomo? Eu tenho fazenda, eu tenho carro, eu tenho propriedades. Aí chamou os empregados: vem cá. Botou uma pilha de escrituras assim em cima da mesa e falou: tá vendo isso aqui? Isso aqui é fazenda, isso aqui é postos, prédios e mais isso, e avião, e carro, e tudo. Eu tenho tudo isso. Aí a pessoa olhou para ele e falou assim: e agora, você acredita que eu tenho as coisas? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa entrevista para daqui 40 anos. Ah, mas daqui 40 anos eu já morri. E para quem que dará você cabeça? 40 anos você está com o quê? Qual a sua bagagem? Porque do lado de lá, e aqui tem muita gente desencarnada escutando, o que foi que nós trouxemos? O que a gente vai levar, nós que estamos aqui do lado de cá? Só o amor que a gente cultivou, ou o apego que vai nos segurar presos. No pessoal lá da Índia, lá naquela região lá, eles, não sei se é na Índia, mas no Oriente em geral, eles têm uma religião que chama isso de Sansara. Eu já falei esse nome alguma vez, não sei se vocês estão lembrando. A Sansara é a roda das múltiplas reencarnações punitivas. Ou seja, reencarnações que não têm progresso, digamos que relevante. E você sabe por que as pessoas não se elevam além da Sansara, que é a roda da Sansara, das múltiplas reencarnações? Por conta do apego. Porque são apegadas. Por conta desse apego as pessoas ficam, reencarna. Aí o planeta melhora e a pessoa continua, reencarna. Nem é tão ruim as pessoas. Nem são tão más, são apegadas, mas caem. Porque o peso do apego é muito grande se o planeta melhorar. Então, pessoal,
Se o planeta passar por um plano de regeneração e ficar um pouco mais leve, nós vamos ter que ter cuidado. Será que nós nos desprendemos ao ponto de estar leves tanto quanto? Ou estamos um pouco mais densos do que a mínima do planeta? Se a mínima do planeta melhorar, a condição espiritual mínima melhorar, quem não estiver se adequando vai ter que sair, não tem como. Seria uma tortura moral ficar aqui. Então não é que a pessoa vai para o planeta, não sei o quê. Não, cada um vai de acordo com a sua necessidade. Não é só um lugar que tem, não. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então tem planetas que estão, né, entrando agora no plano primitivo, tem outros que estão entrando agora no plano de ação e expiação, tem outros que estão saindo, tem outros que estão já na regeneração há muito tempo, tem outros que estão já felizes, tem outros que estão já subindo, já. Então nós temos vários celestiais, né, mundos celestiais. Então nós temos várias opções de lares por aí. Mas você sabe qual que é a diferença? É que nós não queremos o prazer espiritual, nós não queremos a satisfação real, nós queremos sofrer com o apego que a gente tem. Porque já foi feito nos testes de medicina, se vocês quiserem assistir, a nossa querida, lá do Rio de Janeiro, qual é o nome daquela senhora? A médica psiquiatra, esqueci o nome dela, é palestrante espírita ela deve estar dormindo na hora dessa. Ela nos diz, sabe o quê? Quem é, meu Deus do céu? Nós, todos, quando conquistamos um bem material, tudo que a gente precisa de bem material, que está satisfeito, fica triste. É quase que um impositivo. Você consegue tudo e o prêmio disso é uma depressão, é uma tristeza profunda. Aí ela estava pesquisando e falou assim, mas por que essa depressão acontece? Então vamos fazer o seguinte, tira tudo, bota ao contrário, a pessoa fica triste, porque não tem. Então ter ou não ter, deixa a pessoa triste. Mas o que é que faz a pessoa ficar feliz então? Só tem uma coisa, e foi pesquisado com as pessoas caridosas. Fora da caridade não há salvação. Só os caridosos são felizes. É impressionante. A felicidade real existe. Mas só aquele que doa consegue ser feliz de verdade. Receber é importante porque é humilde. Você que recebe é humilde, é humildade receber. Mas o pouco que temos, nós temos que doar. Doar com o coração. Se a pessoa precisa, ele é meu irmão. Ah, mas não é minha filha, não é meu filho, é meu irmão. Quem é meu pai, quem são meus irmãos, disse Jesus. E ele falou isso, Maria estava vendo, não era qualquer pessoa, Maria, a mãe dele. Senão esses que estão aqui, que fazem a vontade do meu pai. Ou seja, quem são meus irmãos são aqueles que estão do meu lado. Se eu vou na fila do banco e tem uma pessoa na porta do banco precisando de uma ajuda, porque tem uma deficiência, ele é o que meu? Eu passo, às vezes, sem olhar. Aquele outro que está vendendo um picolé, um sol quente, nós passamos por ele sem olhar. Aquele que está engraxando um sapato, está o dia todo precisando levar o dinheirinho para casa para comprar uma dúzia de banana. A gente passa sem olhar. Será que a gente ainda consegue fazer isso? Se a gente consegue fazer isso, me desculpa. Mas Deus entrou na nossa mente, mas não no nosso coração. Se Deus não entrar no nosso coração, a gente é cristão só da boca para fora. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Já dizia Isaías e repetiu isso. Então essa mensagem de hoje eu estou dizendo para mim mesmo e que possa servir de reflexão para nós todos, para a gente pensar mais nisso, para a gente tentar se desprender mais um pouquinho, porque é só isso que vai restar, é só isso que nós precisamos, é o que a gente vai levar, não é verdade? Então que Deus nos abençoe e que todos nós possamos estar cada dia menos apegados. Que assim seja, pessoal. Obrigado, Márcio, pela sua conversa, sua reflexão, pela sua palestra maravilhosa, viu? Você foi bem fundo nos nossos corações. Agradecemos muito. Agradecemos a todos os nossos irmãos que estão presentes fisicamente no centro e os que estão presentes no centro, mas de forma à distância. Que Deus
Deus ampare a todos. Agradecemos a todos. Muita paz, muita luz para todos. E agora, nós vamos começar o passe aqui no centro. E o Odilon vai coordenar um passe de distância para quem está pelo Meet. Vai lá e fique com Deus.